Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e vamos dar início a mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é ângulos. A gente vai conhecer, vai reprisar, melhor dizendo, porque esse aqui vocês já estudaram, né, nos anos anteriores. A gente vai dar uma reprisada nos tipos de ângulos, medida, de abertura, para a gente poder se aprofundar melhor nos estudos dos ângulos, tá certo? Os ângulos, pessoal, para ter uma ideia, para a gente reprisar o que é ângulo. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem, tá? Essas duas semirretas que eu me referi são essas duas aqui, ó, tá? E essa daqui. Pronto. Essas são as duas semirretas que fazem a formação do ângulo, tá bom? Essas semirretas são chamadas de lados. Então eu tenho os dois lados aqui. O lado RP, formando essa semirreta. Deixa eu consertar, pronto. E o lado RM, tá? Professor, como é que o senhor sabe? Tá aqui, ó, ponto e o ponto e o ponto, tá certo? Esses pontos é que vão fazer a formação da indicação. No caso do RP, como é uma semirreta, pessoal, tem uma seta nessa direção e o RM também. Lembrando, a seta é sempre nessa mesma direção, tá certo? Então tá aqui, ó, a indicação dos lados desse ângulo aqui, tá bom? Continuando, ó, o ponto de origem, de cara, eu já sei que é a vértice, tá? Então, a vértice desse ângulo é o R, tá bom? Esse R, pessoal, é a ponto de origem para essa semirreta e para essa semirreta, tá certo? Entre essas duas semirretas fica a abertura do ângulo, tá aqui, ó. Essa é a famosa abertura do ângulo. Tá? Então, eu já dei a indicação dos lados, que é o RP e o RM, já indiquei a origem, né? Ou seja, a vértice, que é o R. Falta só relembrar a indicação do ângulo. Como é que eu indico esse ângulo? Primeiro, coloque-se a origem no meio, com o chapeuzinho em cima, tá? E ela cercada pelos pontos. Então, eu botei aqui o P e o M. Professor, podia ser MRP? Podia. PRM também é a mesma coisa, tá? Como também eu poderia indicar esse ângulo apenas com o ponto de origem com o chapeuzinho em cima. Também dá do mesmo jeito, tá certo? Vamos fazer com esse ângulo aqui do lado, ó. Pronto. Vamos apagar. Pronto, vamos lá. Eu tenho, então, o ângulo numa posição diferente, mas continua sendo o ângulo, tá? Eu vejo logo quem é a origem, no caso aqui a origem é o ponto O, certo? E temos a semirreta OH e a semirreta OE, tá certo? Então vamos lá, a indicação dele, HOE, lembrando, ó, veja que o O, que é o ponto de origem, está no meio, certo? Como também pode ser desculpa, ó, O, chapeuzinho e H. Como também poderia ser só apenas o O com chapeuzinho. Isso aí são os três tipos de indicação do ângulo, certo? Já ao lado, eu tenho os seguintes lados. Eu tenho o lado H, O ou H com a setinha, certo? E OE com a setinha nessa posição. Esses aí são os dois lados. E a vértice é a vértice O. Tá certo? Vamos ver aqui os tipos de ângulos. Reprisar, né, no caso. Ó, eu tenho aqui o ângulo raso. Esse ângulo raso vale 180 graus. Ele tem essa abertura de 180 graus. Veja que aqui no caso desse exemplo, eu tenho a origem no P, passando para a semirreta PB, né? E a semirreta PR. Tá? Esses são os dois lados do ângulo. Como é que o senhor indicaria esse ângulo, professor? Ó, R, P, B, com o chapeuzinho em cima da origem, que ela sempre fica no meio. Ou ao contrário, ou apenas o P com o chapeuzinho, tá certo? Vamos agora ver o ângulo reto. O ângulo reto, pessoal, ele tem essa particularidade aqui, ó. Ela não tem abertura arredondada. Ela é representada por esse símbolo, tá? Geralmente os livros não traz o valor dela, porque eles só colocam essa simbologia aqui. Então você já tem que saber que o ângulo reto sempre é 90 graus, tá certo? Veja aqui a origem, que é o ponto E, passando pela semirreta do ponto L e a semirreta no ponto N,
tá bom? Lembrando, segmento de reta tem essa representação, não circular, tá bom? Esse, então, é o ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, ele é menor que 90 graus, tá certo? Ó, veja aqui o 90 graus e ele é menor, sempre é menor que o 90 graus, tá? Eu tenho a origem aqui no ponto B, passando pela semi-reta no ponto E semi-reta no ponto F, tá certo? Então tá aqui o ângulo, ó, EBF, tá? Ângulo agudo, menor que 90 graus. Já o que é maior que 90 graus é o obtuso, desculpa, tá certo? Então ele é maior que 90 e menor que 180, tá certo? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, a indicação PQR, não é isso? Porque a origem é o Q, né? Que passa pelo ponto R formando a semirreta QR e passa pelo ponto P formando a semirreta QP, tá certo? Então reprisando, ângulo raso 180 graus, ângulo obtuso maior do que 90 graus, tá certo? Ângulo agudo menor que 90 graus, tá? E o ângulo reto ele tem justamente 90 graus, tá? Vamos fazer aqui a medida usando o transferidor. Como é que eu faço para usar o transferidor para saber as medidas, professor? Eu quero saber, então, eu vou dar um ângulo aqui, o ângulo PMA, tá certo? Ele tem abertura de 20 graus. Tomem cuidado com o transferidor de vocês, pessoal, porque alguns transferidores têm as dupla medida. Ele tem essa medida do zero indo nessa direção, tá? E tem do zero vindo nessa direção. Por isso vocês prestem atenção. Eu já vi gente começar nesse zero e descer para a segunda medida. A segunda medida aqui é voltando. Então vocês vão encontrar aqui na segunda medida, ó, deixa eu ajeitar para vocês verem. Na segunda medida vocês vão encontrar o 0 e o 180, porque já que é voltando, tá? Então eu já vi pessoas calcularem, começarem desse 0 e darem a medida 120, porque o ângulo bateu aqui. Então vocês prestem atenção, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo ângulo. Como é que eu faço para achar a abertura de 20 graus? Primeiro, eu boto o ponto de origem nesse traçado que tem na régua de vocês. Professor, a minha não tem. O que é que eu faço? Pega uma régua graduada, bota ela medida em cima do 90. No caso aqui o meu não está dando, né? Pronto. E aí com a caneta permanente, marquem essa medida, porque ela é o centro do transferidor de vocês, tá? Precisa ter para colocar a vértice em cima. Coloquei a vértice em cima no ponto de origem aqui no meu traçado, tá? E a outra semirreta eu coloco no 0, tá? Professor, e a semirreta que sobrou? A semirreta que sobrou vocês vão marcar da seguinte forma. Vão aqui no 20, que é a abertura de 20 graus, e vão passar um tracinho com ela. Vão em cima do 20 graus, tá? Vão pegar a régua graduada, desculpa, e vão colocar ela em cima do que vocês marcaram e do vértice que vocês também vão marcar no papel. E aí é só fazer a ligação. Pronto, tá aqui a abertura, 20 graus. Não se esqueça de botar a indicação. Se eu disse que é o ângulo PMA, tá aqui o ponto M, tá aqui o P, tá aqui o A. Pronto. 20 graus. Tá certo? Essa então foi a nossa aula de hoje. Segue então as atividades, página 157, certo? E 158. Por favor, providencie o transferidor para fazer as questões. Até mais.